Paulo Zilkowski, a comporem a mesa principal desta solenidade de abertura, acompanhados do vice-presidente do Senado Federal, senador veneziano Vital do Rego, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, dos ministros de Estado, o ministro de Estado da Previdência Social, Carlos Lupe, do ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, da ministra de Estado da Saúde, Nízia Andrade, da ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, da ministra de Estado do Turismo, Daniela Carneiro, do ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, do ministro de Estado das Cidades, Jader Filho, do ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio de Almeida, e da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. Convidamos o ministro de Estado das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Senhoras e senhores, assistiremos agora o vídeo institucional de abertura da 24ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Os dias estão acelerados. Tudo acontece nos municípios. Nunca estivemos tão conectados. O que nos move? Então pare. Há um passado de lutas que precisa ser lembrado. E o amanhã?
O futuro nós construímos aqui. Bem-vindo à 24ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Senhoras e senhores, queremos ressaltar a presença neste palco da Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e da Ministra de Estado da Cultura, Margarete Menezes. Senhoras e senhores, convidamos a todos os presentes para que, em posição de respeito, entoemos acompanhemos a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Orquestra do Centro de Juventude IECAP, Agência de Transformação, presidido pela senhora Renata Oliveira, com a coordenação do senhor Romilson Aparecido de Oliveira e do senhor Marcos Henrique Feitosa de Oliveira Barreto, e sob a regência do professor Marcos Elienay. Pela própria natureza, és bela, és forte, impável do coloso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse solo gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Amor eterno seja um símbolo, o bárbaro que ostentas estrelado, diga ao verde louro dessa flâmula, no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adore a própria morte. Terra adorada, outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse solo gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos a todos os presentes para que tomem seus lugares. Senhoras e senhores, passamos agora a palavra ao presidente da Confederação Nacional de Municípios, senhor Paulo Zielkowski, para seu pronunciamento inicial. Muito bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom
dia. Vamos iniciar animado esse evento. Quero inicialmente saudar o excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, aqui representando o presidente, momentaneamente, por tratamento, não pôde comparecer à nossa marcha. Cumprimentar os demais ministros e ministras que já foram aqui referenciados pelo cerimonial, sendo-se todos homenageados. O senador Veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado Federal, representando o presidente Pacheco. Também saudar muito especialmente o governador de Minas Gerais, governador Zema, o governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa. Saudar a presidente do Movimento das Mulheres Municipalistas, Tânia Zilkowski, diretoria da nossa entidade, que está lá à nossa esquerda, lá ao fundo, com toda a representação da nossa direção, e muito especialmente os presidentes também que ali se encontram, que são das estaduais, das federações e associações estaduais, que nos honram aqui e que alavancam o nosso movimento lá em cada estado brasileiro. Saudar o conselheiro César Miola, presidente da Tricom, Associação dos Tribunais de Contas. Saudar os patrocinadores, que estão aqui com uma feira bastante gigante em nosso evento. Saudar a imprensa. E deixei por último, não pela ordem, que deveria ser o primeiro, para saudar também os prefeitos, prefeitas, secretários municipais, vereadores, representantes de vice-prefeitos, dos consórcios, todos aqueles que atuam lá na ponta, defendendo a questão dos municípios. Eu quero, depois das rápidas considerações aqui, primeiro registrar com muita alegria a presença de 4.200 municípios aqui representados, mais de 3.000 prefeitos e vice-prefeitos que vieram a Brasília porque acreditam nesse movimento, que estão lá na ponta, recebendo toda uma demanda para o resgate, pelo menos, principalmente na área social. Muito obrigado pelos senhores que estão aqui, atenderam o nosso convite, o que mostra que essa marcha, que se iniciou há 25 anos atrás, onde, na oportunidade, tivemos que cavar um espaço bastante complicado, sendo recebido na oportunidade a cavalo e a cachorro na frente do Palácio aqui de Brasília. Hoje a marcha se transformou, não em marcha, eu diria, o nome é marcha, mas num fórum de discussão da questão federativa. E quero dizer que nesse momento aqui, saudando mais uma vez o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, temos tranquilidade em conversar com o nosso vice, porque foi prefeito no interior de São Paulo, foi governador de São Paulo, conhece as mazelas dos municípios e, portanto, sempre teve uma participação muito permanente, eu diria, nos eventos da Associação Paulista de Municípios. Então, é um profundo conhecedor e um parceiro dos municípios, foi muito em São Paulo, eu tenho certeza que vai lutar pelo Brasil agora na condição de vice-presidente da República também. Então, mas eu queria, senhoras e senhores, primeiro colocar um pouco para o plenário, para o governo que está aqui presente, através dos vários ministérios, do nosso vice-presidente, que essa marcha ela não está vindo a Brasília no sentido de querer contestar qualquer coisa que a União já está executando ou não. Primeiro, registrar, porque nós temos que também ser leais e transparentes. Nós tivemos aí já uma transição de 5 meses. Esse é o primeiro momento, acredito, que é o contato do governo federal com os municípios. Pode ter havido eventos ou contato com prefeitos, mas a nossa entidade, vice-presidente Geraldo, ela é uma entidade que, por isso, talvez tenha crescido. Ela pugna por 3 eixos principais. Na nossa entidade, os partidos não comandam a nossa entidade. Então, nós temos plena autonomia para poder lutar por um verdadeiro pacto federativo. Não que sejamos de alguns partidos, todos temos que estar no partido. Eu sou de um partido. Mas na entidade, o que nós representamos é o que está no artigo 1º da Constituição. É o município que tem que ser representado. Que prefeitos, governadores, presidente da República não são prefeitos, estão prefeitos e vão passar. O município vai continuar como ente da federação. Então, esse é um primeiro ponto. Não temos partido nas nossas eleições, nunca tivemos apoio parlamentar, nem de partido. Segundo lugar, deixar registrado que, fruto da contribuição dos que estão aqui, nós temos independência financeira. Nós não dependemos de outras instâncias dos governos estaduais ou federal para poder discutir efetivamente o Pacto Federativo. E também não temos uma política de governo. A nossa conduta foi em relação aos governos que passaram agora,
sempre na defesa intransigente do município brasileiro. Esse é um caminho que temos buscado. E, para tanto, eu posso dizer aqui com muito orgulho, com muita satisfação, até pelo longo tempo que estou aqui, aqui o Haroldo, que me substituiu na gestão anterior, por 3 anos também, retornamos, mas dizer aos senhores, é um número que muitos poderão imaginar, mas que número é esse, de onde que ele tirou? Essas marchas aqui produziram das 127 emendas constitucionais, daqui nasceu 14 emendas constitucionais. Essas emendas vieram ao encontro de soluções de problemas estruturais e permanentes, e não questões de um prefeito vir a Brasília mendigar um favor, mendigar um valorzinho, de um valor que seja o que for, para poder almoçar hoje e amanhã não tem dinheiro para almoçar de novo, porque não é uma questão estruturante. Então, nós lutamos muito e criamos, por exemplo, solução da iluminação pública. É um problema de definição de competência do Estado ou do município, onde tem a fonte de financiamento. Tivemos, em 2003, já quando o presidente Lula foi eleito a primeira vez, a solução, e hoje não se fala mais, se fala na qualidade, talvez, da iluminação, mas tem uma fonte de contribuição, então a definição federativa. Então, isso é a verdadeira definição de um pacto federativo. Mas isso andou, talvez, porque não é dinheiro da União ou dos Estados, senão teria dificuldade. A partir dali, nós evoluímos e eu me lembro do grande trabalho que tivemos junto com um companheiro, que eu diria assim, municipalista, que era o doutor Vicente Trevas, que na oportunidade esteve buscando exatamente a estrutura federativa e não a questão partidária ou pessoal. E ali nós evoluímos, fizemos a Lei 116, que é a lei do ISS, que agora pode complicar a reforma tributária, porque ela evoluiu muito, foi o maior avanço que temos, porque teve um ministro da Fazenda na época, Palocci, que tinha sido prefeito e conhecia essa realidade. Então, isso andou bem. Evoluímos, e hoje a maior arrecadação dos municípios foi 101 bilhões no exercício do ano passado, porque definimos as competências. Então, isso tudo foi evoluindo, conseguimos aumentar o nosso fundo de participação 1% em 2007, 1% em 2012 e mais 1% agora. Esses 1% representam 23 bilhões a mais por ano para os municípios brasileiros, que vai a parte da saúde, da educação, não é que vai para o prefeito, vai para o município que está lá. Então, isso foi evoluindo e conseguimos, e aí, aqui teve muito papel de alguns líderes, na época o Renan Calheiros, senador, bancou aquele 1% na reforma tributária que não saiu em 2003, mas conseguimos avançar. Depois tivemos na iluminação, a ministra Tebet Simone, o seu pai era presidente do Senado, com vários prefeitos conseguimos solucionar a questão da iluminação pública. E por aí afora vai. Nós traduzimos isso, para não me alongar, hoje, sabem quanto? 1 trilhão e 400 bilhões é o que nós, ao longo desses anos, conseguimos estruturar e que chega lá no município na ponta. Temos que aperfeiçoar o pacto, não no discurso, não levantar questões e botar para baixo do tapete, ou querer manipular, ou um prefeito vir aqui com pedinte. Não, nós estamos aqui para efetivamente construir um verdadeiro pacto e vamos evoluindo aos poucos. Aos poucos nós vamos evoluindo. Então, eu falo um pouco do passado e está tudo nos nossos estudos para quem quiser olhar essa questão. Fora isso, estamos vindo aqui a Brasília também para dizer aos poderes da República. Amanhã estará aqui o presidente da Câmara, que optou em vir amanhã, que amanhã é o espaço do Congresso, o senador veneziano, os senadores vão estar de novo aqui, para nós exaustivamente discutir com o Congresso. Porque lá a nossa pauta tem andado muito rapidamente. Nós temos que falar, então, para o Judiciário, para o Executivo, que estamos falando um pouco hoje, e para o Legislativo, que é quem estamos em contato direto com a questão federativa. E, para tanto, então, eu começaria rapidamente dizendo o seguinte: nós aprovamos no Congresso e derrubamos 2 vetos da época da presidente para redistribuir os royalties no Brasil. Os senhores imaginam que veio uma liminar que agora completou aniversário de 10 anos de uma liminar que estão esperando que seja julgado. Não queremos nem a favor nosso que seja, mas que haja um julgamento. Nesse período, se nós tivéssemos, a liminar fosse removida, os municípios teriam 77 bilhões a mais de tributos. Sabe quanto que foi ano passado? Os royalties, do total dos municípios, nós perdemos, sabe quanto? 20 bilhões de reais. Tem um município no Rio de Janeiro que tinha 100 milhões de arrecadação em 2012, quando essa lei entrou em vigor, depois foi cassada por liminar, que arrecadava 100 milhões de
de royalties. Sabe quanto foi esse ano passado? 4 bilhões de reais. Será que nós vamos enfrentar isso ou não vamos enfrentar? Será que é justo isso aí? Quanto a saúde perdeu, ministra? Quanto a educação perdeu? Quanto falta de dinheiro? E não há essa solidariedade da União para não lutar conosco, ser nós solidários conosco, para poder que isso aconteça. Agora estamos discutindo a reforma tributária, hoje à tarde vai ser uma tarde inteira só sobre a reforma tributária. Mas uma decisão da semana passada do relator, aonde nós inovamos na questão da mudança da origem por destino, para que o tributo não fique só numa cidade, e eu falo em concentração, hoje dos 101 bilhões de ISS arrecadados no Brasil, 26 bilhões ficou com a cidade de São Paulo, que tem 6% da população. Será que é justo manter isso? Ou nós vamos ter que mudar? Será que agora, na reforma tributária, a proposta vai ser essa? Tudo tem que estar na Constituição, porque as leis complementares nós nunca conseguimos evoluir, são votadas e depois não são executadas. E aí, senador, que está aqui representando a presidência, com os demais senadores e deputados, o que o Senado pode fazer por isso? Ou não? Contribuir conosco. Afinal, são leis votadas. E nós estamos com essa expectativa. Então, nós poderíamos evoluir aqui muito tempo contando essas situações. Mas o que eu quero também falar, então, com o Judiciário, nós temos uma pauta que é muito extensa e muito grande em relação aos municípios. Quanto ao Executivo Federal, veja bem, eu vou começar a abordar aqui e quero dizer que nós estamos aqui cobrando do governo que está aqui, porque o governo recém se instalou. O governo não tem como já nos dar resposta, e acho difícil tudo que está acontecendo. Então, hoje, vice-presidente Chalco, nós vamos colocar alguns números só, para vocês entenderem a gravidade que se vive lá na ponta. Por exemplo, demanda reprimida no SUS. O nosso estudo, nós vamos entregar tudo para o governo hoje aqui e também para o Congresso. Sabe quanto tem de demanda reprimida na parte ambulatorial no Brasil? 1 bilhão de ações. 1 bilhão, não estou falando 1 milhão. Repito, 1 bilhão. Em nível hospitalar, 4 milhões e 600 mil situações que tem que ser atendida lá. E nós compreendemos, há dinheiro para esse enfrentamento, ele foi aguçado com a pandemia, já vinha um pouco. Como vão responder a isso? O governo liberou 600 milhões, talvez é o que tinha no seu orçamento, eu não estou querendo que o governo ache dinheiro numa árvore, mas nós temos que considerar esse número, porque tem que ser resolvido por nós, por União, Estado e município, porque o cidadão está lá. Infelizmente, temos que dizer, indo a óbito, evoluindo para uma questão mais grave. E sabe qual é o valor para isso? Vamos mostrar tudo e vamos entregar para o governo. Precisa 17 bilhões, lógico que não é tudo de prefeitura, para poder fazer frente. Se nós temos 600 milhões num ano, vai 1 bilhão, nós vamos levar 15 anos. Com essa demanda cada vez implementada mais. Então, é um problema, não foi o governo atual que criou. Mas como que nós vamos? Sem diálogo, mas diálogo não para enrolar, diálogo para definir, para não enganar ninguém lá na ponta. Então, isso é uma realidade que nós estamos trazendo aqui. Teto de gastos. Nesses últimos anos agora, houve uma emenda constitucional 86, depois a 95, que é aquela do teto. Essa emenda constitucional 86, que foi legitimada também por uma ADI que o governo entrou contra ela, determina 15% que a União tem que gastar em saúde. Sabe quanto que a União gastou? A União gastou apenas uma parte disso. Aqui deixou de passar para a saúde 49 bilhões de reais. O prefeito que está aqui, que não cumpre o mínimo constitucional, ele tem conta rejeitada e vira ficha suja. Os governos que passaram aqui, ninguém é punido. Afinal, então por que botam na lei? Então estou dando alguns números que tem aí. Piso da enfermagem. Alguém foi lá, apresentou uma proposta, todos nós estamos a favor de um piso dos enfermeiros. Quem é que é contra? Ninguém. Mas tem que ter dinheiro para pagar. Se alguém prometeu isso, que arrume o dinheiro para pagar. Porque o impacto nos hospitais, nas prefeituras é 10 bilhões e meio. E nós apresentamos uma emenda constitucional, a 25, dizendo que aumenta o FPM no 1,5 para dar os 10 bi e meio. Aí o Congresso, não sei de onde, criou uma emenda constitucional dizendo que vai buscar dinheiro nos fundos constitucionais, que são 250 fundos, da sobra deles. Isso não existe. Não podemos continuar sendo enganados, com o maior respeito que temos.
Porque não há esse resto. E cada um tem uma lei nesses fundos todos, e só até 2027. Então o ministro Barroso, que deu a liminar, está esperando a fonte de pagamento. Mas por que nós ganhamos isso? Porque a Federação das Santas Casas esteve conosco e entrou com essa DI que nós combinamos com eles. Então estamos lá aguardando. Se remover essa liminar amanhã, entra em vigor o novo piso, e são 10 bilhões e meio que nós vamos ter que pagar por ano. Da onde é que sai isso, ministra da Saúde, e que nós temos que trabalhar junto? É uma pergunta que vai ficando, que eu estou falando em números aqui. Eu não estou procurando alterar nada. Então, na área da saúde, vacina que nós temos que fazer. Temos que fazer vacina? É lógico que temos que fazer. Baixou de 93% para 58% a cobertura. Como é que nós vamos fazer a vacina agora? Quando há as fake por aí, mandando não vacinar, quando o outro faz aquilo, será que adianta a União só botar na lei e fazer uma entrevista nacional ou uma campanha? Não. Nós aqui, quem está aqui, é que vai talvez fazer busca ativa para poder vacinar, porque o pai de uma criança de 0 a 1 ano não leva às vezes para vacinar. E como é que nós vamos tirar do posto de saúde um técnico de enfermagem para ir lá vacinar? Isso parece choro aqui, não é choro. Isso é a realidade. Então, na saúde, nós estamos mostrando os números, alguns, para ver a grandiosidade que nós temos que resolver. E isso tudo nós vamos entregar para o governo com estudos que a Confederação fez. Então, estamos andando nesta linha para poder melhorar. Na educação, eu vou citar alguns que olha o tamanho aqui dos problemas que nós temos. Só que eu não posso ficar aqui 2 horas falando. Então, piso do magistério. Veja bem, olha que nós estamos colocando. Um pouquinho voltando lá atrás. Se criou o Fundef, depois se criou o novo Fundeb, até 2020, aí veio o novo Fundeb agora, com a emenda 108. A regulação dessa emenda revogou a legislação anterior, portanto, revogou o parágrafo 1 do artigo 5º da lei do piso, ou seja, a correção. O governo anterior, está lá o parecer da AGU, pode ser mostrado aqui, dizendo que é um vácuo legal, não tem lei que obrigue a correção do piso. Aí o governo anterior editou uma portaria 67, querendo dizer que portaria é uma lei. Da onde que é isso? Da onde que é isso? Tiraram a portaria e veja bem o que ocasionou naquele momento. 1.100 municípios, nós temos uma pesquisa e vamos entregar, deram aumento de 33%, que representou para esses municípios quanto? Ultrapassou toda a lei de responsabilidade, porque os sindicatos forçam os partidos por trás que apoiam as corporações, vamos forçar que pague esse piso. Então, 33% o ano passado, numa portaria que não existe. Nós entramos aqui, tem a prefeita de Santana do Livramento, que é a primeira que entrou, que ganhou, Tocantins agora a associação ganhou. Não tem sentido uma portaria obrigar um prefeito a pagar. Então, 1.000 municípios concederam aquele aumento, inclusive sem lei municipal. Como é que é feito isso? Porque foram induzidos e pressionados? Isso está lá posto. E isso, lamentavelmente, se repetiu agora. Temos o maior respeito pelo governo, mas agora se repetiu a prática anterior, ou seja, a portaria 27 foi editada com um aumento mais de 14,5%. Então, doutor Geraldo, é admissível que o governo está apresentando um projeto agora, e que é preciso, do teto de gasto, ou seja, da gestão fiscal da União, e a União aprova 2 medidas, ou recomenda, que elevou em um ano 53% o piso do magistério. Isso é razoável no Brasil? Será que nós não temos que enfrentar essa realidade? Então, isso é que nós estamos colocando aqui. Então, não tem sentido essa situação. Os prefeitos estão sendo induzidos a errar, a ter suas contas rejeitadas e ser punidos depois, porque eles são punidos, os prefeitos. Aqui em Brasília, normalmente, passa os governos, ninguém é punido. Que não pôde fazer, deixa passar. Bom, e olha só, remuneração de qualidade. O discurso do piso, ele tinha que aumentar muito, porque o professor, lógico que é fundamental o professor, ninguém está contra o professor nem o piso. Só que quando nós vamos cotar aqui, temos o estudo também para entregar para o Ministério da Educação, nós estamos vendo que o piso, além daqueles 950 que iniciou lá em 2008, para 40 horas, hoje está em 4.000 e poucos. Aumentou 360%, enquanto o salário mínimo não chegou a 200%. E aí, quando a gente pega cidades, eu vou citar uma cidade, e não é culpa do prefeito atual, porque isso vem de mais tempo, Porto Alegre é uma capital. O senhor sabe qual é o salário médio a 40 horas em Porto Alegre? Não é exceção. Médio, R$13.000, 12.800 por mês.
É pouco? É muito? Mas tem professores lá ganhando 10% do top entre 20 e 30 mil reais. E quando você olha o IDEB, que é a qualidade da educação, estão abaixo das metas. Será que é professor só que resolve ou nós temos que resolver a educação? Ou vamos continuar fazendo só proselitismo político para ter voto? Então, na educação, essa parte aqui que a gente queria dizer. Creches. Olha o que eu vou colocar aqui. Há muitos anos em Criciúma nasceu uma ação de um promotor dizendo que o município era obrigado a colocar a criança em creche. Essa ação andou, agora, 15 anos depois, para o Supremo, o ministro Fux, antes de sair, o relator, colocou em votação. O que está lá? Creche não é uma obrigação do Estado, eu estou falando do Estado, compreende União, governadores e nós. É dever do Estado, está lá, se não me engano, no artigo 108 ou 208. O que houve de interpretação aqui no Supremo? Se tornou obrigatório. E para todos, sabe por quê? Porque os prefeitos, eu quero me dirigir aos prefeitos, os secretários de educação dos senhores e das senhoras, concordaram e mandaram um expediente para o Supremo Tribunal, para o relator, dizendo que não precisava haver uma triagem, porque o filho do empresário, vamos dizer, o Gerdau, o neto dele tem direito à creche gratuita pela prefeitura. O teu secretário propôs isso, que o relatório dizia que não. Evoluiu e votaram. Agora está saindo a decisão, a modulação, vai ser publicado, e a decisão é que a obrigação de quem? Que Estado é esse? É a União e os Estados? E nós não tivemos nenhuma atenção do governo federal no julgamento do ano passado, porque não é com eles, então o governo não toma conhecimento, isso é problema do município. Votaram e vai ser aplicado agora, que a creche é obrigação do município, porque tem uma lei do plano de educação, que diz que até 2004 nós teremos que colocar metade dos alunos na creche. E sabe quantas crianças tem de 0 a 3 anos no Brasil? 11 milhões e meio. Quantas estão em creche? Em torno de 4 milhões de crianças. Sabe quantas tem fora ainda da creche? 7 milhões e 900 mil crianças. Agora já é tema do Supremo, é obrigação nossa, não tem mais o que discutir. O prefeito não discute mais se ele tem que dar a creche ou não. É obrigatório. Sabe qual o impacto disso, presidente Alckmin, vice-presidente? A R$ 1.300 por mês, que é uma creche de qualidade não muito boa, isso chega a 113 bilhões de reais. Vamos falar em turno integral? Vamos falar em qualidade da educação? Como é que pode isso? A União vai vir com quanto de dinheiro para nós poder colocar as crianças em creche? Isso é que eu quero dizer, que quem está aqui vive isso diariamente lá. Estou pegando alguns exemplos para mostrar a gravidade que é isso. Onde é que está o dinheiro para pagar? Vão criando adoidadamente. Obras paradas. Um dos maiores crimes que aconteceu nesse país. Nós temos levantamento aqui desde 2007, portanto não é do governo passado desse, e não é do desse, porque esse ainda está iniciando, por isso que eu estou falando. Não estamos aqui criticando o governo atual. Estamos levando a nossa realidade para que aí sim possamos discutir o que fazer. Olha, tem ainda parada no Brasil, só nas áreas, a quantidade vai a 12.900 obras. Creches que estão no meio do mato, quantas tem lá que não existe mais como recuperar? 1.200 obras, coberturas esportivas, cada um dos senhores sabe. Na área da habitação, quantas tem na área da habitação? 144 mil obras paradas, a um custo de 6 bilhões, da época que já foi gasto quase 5 bilhões. Será que é possível agora ir lá recuperar uma casa que está desde 2014 parada, uma obra que está lá? Então, tudo isso são questões que nós estamos trazendo. Eu disse que não ia me alongar, mas acabo falando. E olhem só, se nós formos falar tudo, terminamos amanhã só essa apresentação aqui. Mas nós vamos passar para o governo todas essas áreas com estudos. E vamos encaminhar para o Senado Federal, para a Câmara Federal, para a imprensa, porque Brasília precisa acordar. Brasília precisa acordar para a realidade lá que nós vivenciamos. Parece brincadeira em dizer que para fazer vacina, e nós temos que buscar, não tem um agente comunitário, que deram todos os direitos para um agente comunitário, ele não pode fazer vacina, não pode medir só a pressão. São 350 mil com salário maior que os próprios técnicos de enfermagem. Porque um deputado na época, não agora, dizia para mim: Paulo, eu arrumo emenda para o prefeito e eu não arrumo voto. Agora o agente comunitário vai almoçar numa casa e me arruma 50 votos. E essa é a nossa dura realidade ou não é? Então,
nós temos que mudar essa realidade na saúde. Não adianta só dizer que tem um posto de saúde e vai vacinar. Tem a vacina? Tem. O governo faz o quê? Compra a vacina e disponibiliza e faz uma campanha pela TV. Quem é que vai pegar um automóvel? Aí já não pode pegar o automóvel, o agente comunitário, porque ele não é motorista. Então tem que ter um motorista, o carro, a gasolina, tem que ir lá fazer. Como é que nós vamos superar isso tudo? Na área do Bolsa Família, é a mesma coisa. Na área do Bolsa Família, são 2 milhões e pouco aí ainda de famílias que têm que ser recadastradas, tem que ser uma busca ativa. Como é que nós vamos fazer isso nos CRAS? Nós temos só de CRAS, Centros de Referência e Assistência Social, e CREAS, 15 mil unidades no Brasil, com alguns funcionários fazendo todo o trabalho para a União. E agora vão ter que alimentar, porque o governo anterior relaxou nisso, não fez lá o acompanhamento da cobertura vacinal, ou da frequência escolar, o acompanhamento da gestante, vão ter que fazer. Quem é que faz isso? São as prefeituras do Brasil. Então, o que nós estamos aqui, eu não quero me alongar, vou tentar encaminhar aqui por causa do tempo, nós estamos aqui também nessa oportunidade, colocando, e aqui muita coisa ficou para trás sem poder abordar, apresentando algumas PECs nessa marcha, para tentar, no futuro, aprovar essas PECs. Nós estamos fazendo várias propostas, uma delas é na Previdência, ministro. Na Previdência, quando votaram a emenda 103, com o maior respeito, não tiveram aquele entendimento que, por exemplo, o presidente Lula teve lá, quando votou a emenda 47 ou 41, de estender para os entes federados a reforma que foi feita aqui em Brasília. Os municípios que têm fundo próprio, que são 2.100, e que têm 4,5 milhões de servidores, dos 7 milhões que tem nas prefeituras do Brasil, tem hoje 170 bilhões no fundo financiando o déficit da União. Esses municípios têm um déficit grande porque não foi feita a reforma e não consegue fazer na Câmara. Qual é a nossa PEC que já está circulando, vamos pegando a assinatura? É que, e não é dinheiro da União, em que o Ministério possa se debruçar e nos apoiar, porque aprovando a reforma da Previdência para os municípios, hoje na União aqui, todo mundo para se aposentar tem que chegar aos 50, 60 anos, 50 não, 60 ou mais anos. Lá com 40 anos estão se aposentando, porque não estenderam para nós a reforma. Será que não pode haver solidariedade federativa para solucionar o problema? Se isto for feito, os municípios que têm uma dívida com os fundos próprios de 40 bilhões, diminuem 40% esse déficit, são 16 bilhões, e viabilizam os fundos. Por que não discutem conosco isso, mas de uma forma para decidir, não é para enrolar? Não adianta fazer reuniões enfadonhas, reuniões, nós temos que sair do interior do Brasil para discutir. Tem que haver determinação, diálogo, mas com execução, com determinação. Nós estamos, é uma PEC da maior importância para solucionar um problema que a União resolveu para ela. Então, essas questões todas nós estamos apresentando uma PEC polêmica, pode ser para o mandato seguinte, nós queremos coincidência de mandatos. Coincidência porque não é possível os orçamentos não se comunicarem, um está feito há anos, há 2 anos, outro tenta agora, é toda a conexão e perda de dinheiro. O custo da eleição, no estudo feito por um americano que mora aqui no Brasil, mostra que o custo da eleição é 21 bilhões, porque o TSE divulga, gastamos 4 bilhões, não com financiamento de candidatura, estou falando da justiça eleitoral. Só que qual o prefeito que não é intimado pelo juiz para fornecer veículo, funcionário, estagiário, papel, alimentação? Não é nós que fizemos. Quanto custa isso? E a competência de quem é a justiça eleitoral? É dos municípios? Não, é da União e dos estados. Nós precisamos melhorar a qualidade, o ambiente do chamado Pacto Federativo. Então, tudo isso nós estamos também apresentando uma emenda, porque nós estamos acompanhando hoje, infelizmente, o que houve aqui em Brasília, em 8 de janeiro, esse radicalismo, presidente Alckmin, vice-presidente, porque aqui o senhor está vendo, nessa plateia, aqui tem prefeito de todos os partidos, da direita, da esquerda, do meio, da extrema, tem toda aqui a representação que está aqui. E aqui estão civilizadamente convivendo. Não estamos aqui brigando. Brasília deveria se espelhar nos nossos movimentos e mostrar que aqui tem convivência, aqui tem tolerância, aqui tem luta pelo cidadão brasileiro e não por uma posição radicalizada que um canetaço vai resolver. A democracia só vai existir se houver o princípio da subsidiariedade, tão debatido à época por um paulista, Franco Montoro, que mostrava que o poder local tem que só ser subsidiado pelo superior, e não ele lá. Por isso que essas obras são tudo detonadas, porque querem que o prefeito venha mendigar aqui em Brasília, de pires na mão, um valorzinho, e essas obras nem sabe quanto isso acontece. Então,
Essa é a nossa realidade, né? Estamos aqui pleiteando o diálogo. Queremos que o governo que se inicia, infelizmente não fomos ouvidos até hoje, os municípios foram ouvidos alguns prefeitos, isso não é uma queixa, ia chegar um momento, nós vamos entregar hoje todos esses estudos e vamos fazer a sociedade pensar um pouco. Nós sabemos tudo, a política de juros, política salarial, tudo tem que ser olhada. Agora, nós não compreendemos, por exemplo, que a merenda escolar agora, como exemplo, são 200 e tantos programas, que foi agora lançado, a LDO do ano passado, iniciativa do Congresso, determinou um aumento pela inflação desde 2017 para a merenda escolar. O ex-presidente Bolsonaro vetou, o presidente candidato Lula assumiu isso aí e agora está cumprindo, pagando. Só que fizeram o seguinte, como não nos ouviram, botaram a inflação para as etapas. Tem lá creche, tem ensino fundamental, tem várias etapas. Nessas etapas, o valor da merenda que nós vamos receber agora está aumentando em 28%, quando tinha que ser 39%, como foi para o ensino médio, porque lá é do governador, aqui é do prefeito. Será que nós temos que ser discriminados dessa forma? Se nós fôssemos ouvidos, isso não teria ocorrido. Então, está pegando coisas concretas de agora. O programa Mais Médicos agora, que é uma necessidade, são quantos municípios precisam de um médico? O governo age bem, só que tem que nos ouvir, para nós dizermos ao governo, pelo menos de uma forma bem transparente, que 5 mil vão agora, mas os outros que vão entrar, quem vai pagar é nós. Será que é nós que vamos pagar? E como para estimular a frequência lá? Quem que vai ficar lá? O médico. Então, são áreas que nós temos que ter diálogo, pelo menos. Tem que ter diálogo, que é o que nós queremos fazer aqui. Então, quero finalizar agradecendo mais uma vez, pedindo desculpa, porque alguém do governo sempre dizia: Paulo, tu acerta no conteúdo, mas erra na forma. Eu não estou dizendo que eu erro na forma. Talvez eu até hoje procurei me conter um pouco, porque a gente fica indignado quando acha que tem a razão. E eu acho que nesses pontos que eu enumerei, nós temos razão. Então, é isso que nós estamos fazendo. A marcha vem crescendo cada vez mais. E eu vou encerrar, então, agradecendo mais uma vez a todos. Nós vamos continuar depois, eu quero que todos permaneçam aqui a partir do final. Vamos ouvindo os governadores, o nosso vice-presidente, enfim, para que nós possamos aí sim aprofundar a nossa pauta, para os senhores terem ideia do que está acontecendo. Hoje, por exemplo, nós estamos negociando com o presidente Arthur, é um assunto que interessa muito ao plenário, que é essa verdadeira barbaridade que aconteceu no censo desse ano passado que houve. É uma coisa fora do sentido de qualidade e tudo. Por quê? Porque o governo anterior não colocou os 7 bilhões que precisava. E aí o resultado hoje, eu me sinto envergonhado. Por exemplo, se eu perguntar nesse plenário quem não foi recenseado, muitos vão levantar a mão, eu garanto. Muitos levantam a mão que ninguém foi recenseado. Por quê? Então, vamos valorizar o IBGE, mas vamos exigir agora que o governo, no ano, porque a cada ano zero tem o censo geral. No quinto, no meio, que é o ano 5, tem uma contagem populacional. Vamos trabalhar no orçamento para que o governo não faça o que fez no passado, não fez 2015, não fez 2020, teve que entrar uma ação no Supremo para obrigar a fazer o censo, e foi feito dessa forma que foi feito. Então, isso ocasionou um problema e nós estamos construindo uma lei para que os que perdem, que são 900 municípios e mais 400 que ganham, nós conseguimos fazer o milagre de unir e vão votar 139, talvez agora na marcha, para solucionar essa parte. E também estamos encaminhando a prorrogação da lei de licitações, que muitos não conseguiram fazer a implantação até agora, para que tenha mais um prazo, né? E estamos pedindo o apoio do governo nessas situações para poder regularizar e haver um pouco mais de treinamento para a execução dessas leis. Portanto, esse é o momento. Eu vou, nosso vice-presidente, se ele passar as suas mãos, encerrando, vai ser em pendrive. Mas aqui, os que estão ali estão enxergando essas caixas aqui. Isso aqui são tudo estudos por área. São 34 áreas aqui, nesta linha que eu procurei mostrar. E quero dizer em derradeiro, que todas as dívidas que tem aqui, nós vamos ter que entrar em juízo, nós vamos judicializar. Porque só na assistência social são 9 bilhões que a União deve para o município e não paga. Nós não podemos deixar prescrever. Essas obras da educação que nós concluímos de creche e outras, que nós gastamos 37 bilhões, nós vamos acionar para fazer isso acontecer. E quero dar um exemplo aqui singelo. Em 99, na segunda marcha que fizemos a Brasília, eu e o companheiro Augusto Brau, que está aqui, na época um menino, fomos ao presidente do TCU, era o presidente Soto, que era o presidente do TCU, entregamos lá, doutor Alckmin,
um estudo mostrando que o governo de então, do ministro Paulo Renato, não cumpria a lei do Fundef da época. Não cumpria o artigo 6º, que era a média do custo aluno. Denunciamos, o presidente não quis nem receber, eu digo, eu vou protocolar. Protocolamos aquela iniciativa em 99, ainda no século passado, e a área do TCU examinou e mostrou que realmente os estados mais pobres não recebiam a complementação que a União devia. E aí o Ministério Público de São Paulo entrou com ação contra, na época, o ministro Malan, para ele cumprir com uma multa diária de 10 milhões de reais. Houve um acerto, como normalmente é um acerto aqui por cima, não sei como que foi feito, vocês todos devem imaginar, e aí suspenderam aquela ação, mas ela andou. E o senhor sabe hoje qual é o resultado de uma ação desta marcha aqui? 132 bilhões que a União está pagando da diferença do Fundef. Não para o seu estado de São Paulo, meu do Rio Grande do Sul, para os estados mais empobrecidos. Os precatórios estão aí, tiveram que fazer uma emenda, porque só ali pagaram só 13 bilhões isso aí. E agora nós vamos judicializar tudo, porque nós temos que ter respeito. Se afinal se devem, e não é do governo que está assumindo, tem que ter uma forma. Ou acertem conosco, ou vamos entrar, senhores deputados e senadores, com um projeto para tornar imprescritível a dívida, porque é uma dívida que é do cidadão, não é do prefeito. Vamos ajudar a moralizar a questão federativa. Eu estou dando um exemplo. Na área do Programa de Saúde da Família, os governos não cumpriram aquele mínimo lá, nós entramos com a ação, já ganhamos, está chegando no Supremo. A quantos bilhões vai? Então, ou nós vamos moralizar o país, ou não vai ter isso, ou não vai ter solução. Então, eu vou entregar para não ser em papel, porque o volume não dá nem para carregar dos estudos que temos, e dizer, e agradecer, pedir desculpa e dizer que nós vamos continuar a marcha. Essa marcha hoje está consagrada em nível nacional. Eu diria que é um dos maiores eventos, não é aqui querer autoelogio ou não, é um dos maiores eventos de município do mundo que tem. Nós andamos por aí fora também acompanhando, e dizer que nós não vamos abrir mão de discutir o conflito federativo. Ele existe ou não existe o conflito nas competências e no financiamento? Existe. E para tal nós temos que aflorar. Não vamos aqui seguir partido político ou governo, nós vamos discutir o verdadeiro pacto federativo. Muito obrigado, uma boa marcha a todos, desculpe pelo tempo que tomei. Nós agradecemos a fala do presidente da Confederação Nacional de Municípios, o senhor Paulo Ziukowski, essa fala inicial de abertura da 24ª Marcha a Brasília. Queremos ressaltar a presença do presidente da Confederação do Ministério Público, senhor Manuel Murrieta, e ressaltar agora a chegada neste palco, nesta cerimônia, do ministro de Estado do Trabalho e Emprego, senhor Luiz Marinho. Senhoras e senhores, passamos a palavra ao governador do Estado de Minas Gerais, o excelentíssimo senhor Romeu Zema. Bom dia a todos, a todas. Quero cumprimentar o nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nosso presidente da CNM, Paulo Ziukowski, os ministros de estados aqui presentes, autoridades dos poderes executivo, legislativo, judiciário, prefeitos, vereadores e todos os participantes dessa 24ª Marcha dos Prefeitos a Brasília em defesa dos municípios. Como governador de Minas, eu posso dizer com muita propriedade como os prefeitos mineiros sofreram e como nós temos procurado fazer um trabalho em conjunto com todos eles. Eu quero aqui reconhecer o trabalho feito pelo atual presidente da Associação Mineiros de Município, o Marcos Vinícius, pelo seu antecessor, Gilvan Lacerda, que presidiram a maior associação de municípios do Brasil, que tem mais de 800 associados. E os prefeitos de Minas foram desconsiderados, foram desrespeitados totalmente nos anos de 2017 e 2018.
Tanto é que na minha primeira semana como governador de Minas, eu tive uma manifestação na porta do prédio onde eu trabalho, com mais de 200 prefeitos, reclamando seus direitos, que não eram cumpridos anteriormente. Não sei se no Brasil nós já tivemos outro caso tão absurdo, mas os municípios de Minas deixaram de receber nesses 2 anos, 17 e 18, os repasses, boa parte deles, do ICMS, do IPVA, do Fundeb e também da saúde. Na minha campanha governador em 2018, eu visitei municípios em Minas Gerais que tinham um único posto de saúde, e esse posto de saúde estava fechado com uma placa escrita: não estamos funcionando porque não recebemos repasses do governo do Estado. Nós tivemos em Minas prefeitos que renunciaram, prefeitos que adoeceram e prefeitos que suicidaram, porque na minha porta ninguém bate, mas na porta dos senhores todo mundo bate. E essa desconsideração que muitas vezes ocorre em governos estaduais, como em Minas, ocorre talvez até mais ainda no governo federal. O cidadão que está doente, que precisa de um apoio, não bate na minha porta, não bate na porta de outros governantes, mas bate muito na porta dos senhores. Então, é obrigação do ente estadual e federal dar o maior apoio possível aos municípios. E é o que nós temos feito desde que eu assumi. Logo em abril de 2019, 3 meses após eu ter assumido o governo de Minas, nós assinamos o maior acordo até então celebrado no Estado, para devolvermos aos municípios 7 bilhões de reais, que já quitamos, pagamos totalmente aquilo que o antigo governo, que se dizia... Aquilo que o antigo governo que me antecedeu, que se dizia social, que se dizia participativo, fez unilateralmente, nós restituímos todos os 853 municípios de Minas. Fizemos o mesmo com os valores da saúde, mais 6 bilhões e 800, e desse total de quase 14 bilhões que foram retirados dos municípios, nós já devolvemos cerca de 9 bilhões. E o restante, cerca de 5, está parcelado para os próximos anos. E temos trabalhado lado a lado. Quem é prefeito em Minas sabe. Tivemos há 60 dias atrás um evento para anunciar que estamos repassando adicionalmente para os municípios 800 milhões de reais ano para transporte escolar. Um valor que a grande maioria dos prefeitos tinha de arcar, como o presidente Paulo disse aqui. Muitas vezes é a parte mais fraca que paga o ônus. E em Minas Gerais nós estamos corrigindo esses problemas. O transporte escolar hoje tem uma participação do Estado muito maior do que em qualquer outro período. Além disso, o nosso governo voltou a pagar o piso mineiro de assistência social, que a nossa Constituição mineira prevê, mas que aquele governo que estava lá antes de mim, que se dizia social, suspendeu o pagamento. Eu quero fazer um alerta aqui. Falar sobre fazer social é muito fácil. Precisa de um microfone e de uma boca. Agora, pagar o social... Pagar o social é outra história. Você precisa ter uma gestão boa, uma gestão austera. E é o que nós estamos fazendo em Minas Gerais. Não tenho, como governador, nenhum tipo de privilégio, de mordomia. Somos o governo talvez mais austero que o Estado já teve. E o que mais está fazendo pelo social, porque aí sobra dinheiro para fazer aquilo que é importante. Contem com Minas Gerais, fico satisfeito de estar aqui contando o nosso caso, e o município
merece ser respeitado. Em Minas, eles estão sendo. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do governador do Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor Romeu Zema, e neste momento ressaltamos a presença, a chegada neste palco do ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, senhor Paulo Teixeira. Queremos também ressaltar a presença dos seguintes deputados que chegam nesta cerimônia: deputado federal Roberto Monteiro, deputado federal Daniel Agrobon, senador Wellington Fagundes, deputado federal Enderson Pinto, deputado federal Leonardo Monteiro, deputada federal Flávia Moraes, deputado Silvio Costa Filho, deputado federal Covatti Filho, deputado federal Benes Leocádio, deputado Jadiel Alencar, deputada Duda Salaberti, deputado federal Fernando Mineiro e deputada federal delegada Catarina. Queremos ressaltar também a presença do presidente da Embratur, senhor Marcelo Freixo. Senhoras e senhores, neste momento passamos a palavra ao excelentíssimo senhor vice-presidente do Senado Federal, veneziano Vital do Rego. Minhas senhoras, meus senhores, os nossos cumprimentos, as nossas saudações a todas as gestoras, a todos os gestores presentes em mais uma extraordinária demonstração de força de envolvimento dessa entidade que é digna de todo o nosso reconhecimento, dos aplausos, e assim o fazemos na figura desse inconteste, aguerrido, determinado, perseverante, conhecedor profundo, porque vivenciou na pele e se permitiu depois tornar a sua voz e a sua presença meios e instrumentos a reivindicar por todos os mais de 5.500 municípios brasileiros. Menciono com muito carinho e reconhecimento o presidente Paulo Zielkowski, as minhas mais justas homenagens. Quero cumprimentar o presidente Alckmin, vice-presidente da República e também ministro de Estado, que vem trazer o sentimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, como todos os senhores da plateia e senhoras presentes bem o sabem, passa por um processo convalescendo de uma situação à sua saúde. Quero saudar a todo o corpo ministerial, senhoras e senhores integrantes do Executivo, e a sua presença em conjunto dá uma demonstração inequívoca do comprometimento, presidente Marcelo Freixo, que esse governo tem demonstrado, que é o de ouvir. Aqui nós temos mais de 10 senhores e senhoras ministros a dizer que o governo de portas abertas, a saber ouvir, a poder acolher as reivindicações e poder operar em termos práticos em respostas efetivas, porque é o que bem nós queremos. Quero saudar a todos os demais outros integrantes, a direção desta entidade e, rapidamente, até porque, como o próprio presidente Paulo Zielkowski bem salientou, esse momento é um momento para que nós possamos abrir os nossos braços, acolhê-los a todos em mais uma marcha que se faz ao longo das últimas 2 décadas e meia, efusivamente motivadora. Eu tive particularmente a oportunidade, porque já experimentei, como muitos das senhoras e dos senhores, as agruras próprias de quem passa à frente dos executivos municipais. Mas isso não justificaria para que nós deixássemos dizer a maior honra que um homem público pode ter, porque mesmo na condição de senador da República nesse instante, não me esqueço um só dia de ter sido prefeito de Campina Grande, no estado da Paraíba, porque é o sentimento de realizar e de poder ver no retorno de um olhar, no brilho, do cumprimento, do reconhecimento ou da própria crítica, o esforço que você bem o faz. Valorizo muito e trago essa palavra do presidente Rodrigo Pacheco, que muito melhor do que eu próprio poderia expender e transmitir-lhes aquilo que tem sido ao longo desses últimos anos, e agradeço, presidente Paulo Zielkowski, Vossa Excelência, na robusta, enriquecedora exposição que o fez, ilustrando as situações, pôde também, numa rápida homenagem ao Legislativo Nacional, dizer que
as duas casas têm se portado como são os seus deveres, discutindo as demandas e fazendo com que as mesmas pudessem ser deliberadas e postas em práticas, e aqui não estarei a fazer detalhamentos, exemplificando aquelas que bem Vossa Senhoria o mencionou, porque em mais de uma centena de emendas constitucionais que passam a integrar a Carta Magna Nacional, 14 destas surgiram do trabalho, do envolvimento, da presença dos senhores e das senhoras gestores em Brasília, falando aos congressistas sobre as importâncias e as sensibilidades de cada uma das mesmas. A minha presença nessa manhã, até porque o Senado Federal, ao lado da Câmara dos Deputados, terá um espaço para que nós façamos esse debate melhor, com mais tempo, na manhã desta próxima quarta-feira, é para saudá-los, trazer o compromisso inarredável e reiterado do Senado Federal, sob a presidência do presidente Rodrigo Pacheco, para dizer que estamos à disposição para que trabalhemos, em especial nesse ano que vai ser definitivamente importante às nossas vidas como cidadãos e às vidas enquanto organização política dos municípios e nossos estados, porque vamos enfrentar definitivamente com a crença que, de fato, haveremos de superar a reforma tributária, que muito dirá aos senhores e às senhoras e que, portanto, muito cobrará as presenças de todos e de todas, para que nós possamos construir definitivamente algo que possa atender, se não na plenitude do ideal, mas aquilo que fundamentalmente será muito melhor do que aquilo que nós estamos a nos deparar nas últimas décadas. São essas as minhas palavras em nome da presidência do Senado Federal, na condição do seu primeiro vice-presidente. Muito me orgulha ter podido ter a experiência como gestor público municipal, e não seria, e posso apenas fazer uma menção, não desconhecendo a palavra que o governador Zema disse. Eu também, na condição de senador, recebo dos próprios prefeitos e dos próprios cidadãos, porque não é o fato de não mais estar na condição de gestor público que me afasta das ruas, que me afasta do ouvir, da queixa pertinente e oportuna que o cidadão faz. O homem público, independente do cargo eletivo que ocupe, tem que fazê-lo. Quando não o faz ou quando não chega, ele não está a ocupar o cargo que mereça. Um grande abraço aos senhores e às senhoras. Tenham um ótimo período de discussão nesta marcha e contem com o Legislativo, Senado Federal, em nome do presidente Rodrigo Pacheco. Muito grato. Queremos agradecer as palavras do vice-presidente do Senado Federal, senador Veneziano Vital do Rego. Neste momento, senhoras e senhores, queremos informar a todos que ainda não estão encontrando assentos. Nós temos muitos assentos disponíveis no mezanino deste auditório. O acesso é feito pelas escadas nos corredores laterais. Senhoras e senhores, queremos ressaltar a presença, representando o ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, o ministro Silvio de Almeida, a presença da secretária executiva Rita Oliveira. Senhoras e senhores, ouviremos agora as palavras do excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o Paulo Zielkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, sua esposa Tânia, uma saudação afetiva à nossa Dalva Cristofoletti, senador Veneziano Vital do Rego, vice-presidente do Senado Federal, ex-prefeito de Campina Grande, saudando todos os ex-prefeitos, ex-prefeitas aqui presentes, ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do Meio Ambiente, Marina Silva, da Gestão e Inovação, Esther Dueck, da Saúde, Nízia Trindade, Margarete Menezes, ministra da Cultura, Alexandre Padilha, ministro-chefe das Relações Institucionais, da Previdência, ministro Carlos Lupe, do Desenvolvimento e Assistência Social, ministro Wellington Dias, da Integração e Desenvolvimento Regional, ministro Valdez Góes, das Cidades, ministro Jader Filho, do Trabalho e Emprego, ministro Luiz Marinho,
do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, presidente do Banco do Brasil, a Tarciana Medeiros, diretor técnico do SEBRAE, o Bruno Quick, Fred Guidoni, presidente da Associação Paulista de Municípios, em nome de quem quero cumprimentar todas as associações aqui presentes, vice-prefeitos, vereadores, prefeitas, prefeitos, amigas e amigos. Uma palavra breve, mas trazer um abraço do presidente Lula, que está se recuperando, mas pediu para trazer um abraço muito fraterno a cada uma e cada um de vocês e dizer, Paulo Zielkowski, que o diálogo é total. Nós vamos trabalhar juntos com vocês. Aliás, já estamos... Eu fui prefeito na década de 70. Naquele tempo, olha quanta conquista aconteceu. É importante a gente destacar também as conquistas, né? Quando eu fui prefeito, o ICM não era ICMS, era só ICM. E era 20% para os municípios e 80% para os estados. Foi a Constituinte de 1988, e eu fui constituinte, como o presidente Lula também foi constituinte, que nós aumentamos a participação dos municípios 2 vezes. Primeiro passou de 20% para 25%, 1/4 a mais. Segundo, aumentou a base do ICM, virou ICMS. Os impostos únicos federais, telecomunicações, energia e combustível, passaram a integrar o ICM. Então, aumentou a base e aumentou a participação. Quem ganhou com isso foi o povo. A marcha, Paulo Zielkowski, dos prefeitos pode se chamar também a marcha do povo. Porque quanto mais nós fortalecermos governo local, perto da população, mais próximo da população, ganha a sociedade, né? Ganha a população. Governo que está mais próximo. Diz que o século XXI foi o século XIX foi o século dos impérios. O século XX, o século dos países. O século XXI é o século das cidades. Elas vão ser as grandes protagonistas. É onde as coisas ocorrem, os fatos ocorrem, é no município. Nós já temos o governo hoje completa 87 dias. 87 dias. Mas já temos avanços aí importantes. A educação, a prioridade ao ensino básico. E veja como é importante ter continuidade. O presidente Fernando Henrique Cardoso criou o Fundef, um fundo de financiamento para o ensino fundamental. Então, eu fiz uma escola no meu município, eu tenho financiamento por aluno. O presidente Lula manteve e ampliou. Fundeb. Então, pegou o ensino infantil, o fundamental e o médio. Então, a educação básica, desde a creche até o ensino médio. A prioridade é o ensino infantil. Interessante, eu, quando fui prefeito, tinha um caderninho que eu marcava ali umas coisas para eu não esquecer. E vale a pena a gente ficar em cima. Por exemplo, algum município ainda falta vaga na EMEI, no criança de 4 e 5 anos? Não pode faltar. Toda criança de 4, 5 anos tem que estar matriculada. Ainda faltam no Brasil 350 mil crianças. Nós temos que zerar. Nenhuma criança de 4, 5 anos fora da escola, da EMEI. A criança que faz a EMEI, ela entra no primeiro ano já praticamente alfabetizada. A creche não tem como universalizar em 24 horas.
mas tem que ser uma meta. Nós temos que correr atrás. Vou dar um exemplo para vocês. No Carnaval, Paulo, uns anos atrás, na quarta-feira de cinza, eu reuni uma médica presidente da Associação Brasileira de Oncologia Pediátrica, câncer em criança. Uma reunião grande, Paulo Hoff, do Instituto Câncer, Davi Wippe. Na hora de ir embora, falei, professora, dentre as doenças oncológicas, qual é a mais frequente em criança? É leucemia, né? São os vários tipos de leucemia. Aí ela falou o tanque de lavar roupa. Eu não entendi bem a resposta. Ela falou, o que mais mata a criança não é câncer, é acidente. A criança tenta subir no tanque de lavar roupa, o tanque de lavar roupa cai em cima da criança. Se distraiu, tem um acidente em casa. Não é todo mundo que pode ter babá, não é todo mundo que pode ter uma pessoa 24 horas olhando. Então, a creche, ela traz uma segurança. Diz que perguntaram a uma mãe qual dos filhos ela mais amava. E ela respondeu, ela disse, o doente, até que sare, o ausente, até que volte, o pequenino, até que cresça. Então, foquem nisso, vamos tentar fazer um esforço. E fez a creche, tem o financiamento do Fundeb. Você tem o financiamento do Fundeb, você tem o per capita para ajudar a manter lá o Fundeb. Paulo Zikoski colocou aqui uma coisa importante. Há 5 anos a merenda não tinha correção. 5 anos, inflação em cima. O presidente Lula corrigiu 39% a correção da merenda, ensino fundamental e médio. A creche, me disse o Paulo, 28%. Então, nós vamos verificar, falar com o ministro direitinho, porque nos outros, todos, a correção foi 39%. Isso nos primeiros 80 dias aí. Na saúde, é a maior demanda. Se for em todo lugar, é a maior demanda. Foi o maior extrateto. O ministério que recebeu mais recurso foi a saúde, 22 bilhões de reais a mais. E quem vai ser mais bem atendido vai ser o município, porque é o atendimento primário, credenciamento das equipes de saúde da família, aumentar o credenciamento, pagar as equipes, saúde bucal, zerar fila, foram 600 milhões de reais, pactuados com o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, o CONASENS, para poder ter mais 600 milhões para zerar a fila, a imunização, que é importantíssima. 3 coisas mudaram o mundo. Nós vivíamos até 1940, 45 anos de idade. Expectativa de vida média no Brasil era 45 anos de idade. Deu um salto. O que motivou isso? No mundo inteiro. Água tratada, água de qualidade, vacina e antibiótico. Essas 3 coisas mudaram o mundo. Água, vacina e antibiótico. Então, aliás, deixa uma dica aqui. Todo menino e toda menina na sua cidade tem que estar vacinado contra HIV. O câncer de colo uterino, que até pouquinho tempo atrás era a maior causa de câncer nas mulheres, a maior causa, HPV, era a maior causa de câncer nas mulheres, maior causa de câncer, será erradicada com a vacina do HPV, o papiloma vírus. Vai erradicar toda a cidade. A minha cidade eu vou vacinar todos os meninos e todas as meninas de HPV. Acaba o câncer de colo uterino, de pênis, de ânus, se erradica praticamente uma patologia grave. Minha casa, minha vida. O problema hoje é emprego. Construção civil é emprego rápido. Então, tinha 82 milhões no orçamento desse ano.
82 milhões, nada. Passou para 10,4 bilhões de reais. A meta são fazer 2 milhões de casas e apartamentos. 2 milhões de casas e apartamentos. São 2 milhões de empregos diretos e 6 milhões de empregos indiretos. Quem faz o cadastramento são as prefeituras e as Coabs, além dos programas específicos empresariais que aí a própria construtora o faz. Bolsa Família. Bolsa Família não só manteve os R$600, mas aumentou R$150 por família, quando tem por criança de 0 a 6 anos de idade. Por quê? Porque é na família que tem criança que tem mais fome. É exatamente na família com criança pequena que você tem mais fome. Então, agregou R$150 por criança e mais R$50 de 7 a 17 anos de idade. Queria trazer uma palavrinha também, eu sei que é um tema polêmico, mas acho que é importante a gente abordar, que é a reforma tributária. Nós temos um modelo tributário, primeiro, caótico. Então, vai tudo para a justiça, é tudo judicializado. Eu, em São Paulo, quando era governador, me traga aqui os 20 maiores devedores do Estado. Tudo empresa bilionária, as maiores do Brasil. Tudo devedor do Estado. Judicializa tudo. A melhor profissão no Brasil é advogado tributarista. É um espetáculo, né? É uma complexidade tributária absurda. Então, o primeiro objetivo é simplificação. A outra, eu fui prefeito quando o Brasil crescia 12% ao ano, a economia, chamado milagre brasileiro. Abrir uma lanchonete por semana, Confab, Vilares, Alcan, Alcoa, siderurgia, metalurgia, cidade, década de 70, impressionante. Nós precisamos fazer a economia voltar a crescer. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Ela pode fazer o PIB crescer em 15 anos 10%. O modelo nosso, ele acumula crédito. Então, você dificulta a exportação. O mundo que cresce é comércio exterior, é Índia, China, é Alemanha. Exporta, importa. Temos que estimular algum tipo de indústria. Ela não se mantém se não exportar. Só o mercado interno ela não se mantém. Então, fundamental. Justiça. O modelo nosso é muito injusto. Ele arrecada de maneira injusta. Tudo aqui é sobre consumo. Estados Unidos, imposto sobre consumo é 20%. 20%. Lá tributa consumo, renda e patrimônio. Aqui é consumo. Então, 50% do produto é imposto de consumo. A população consome pouco. Como é que eu vou comprar um carro se eu ganho R$ 1.320 o salário mínimo e o carro custa baratinho, popular, R$ 70 mil? Então, o Brasil tem capacidade de produzir 5 milhões de veículos, chegou a produzir quase 4 e hoje produz 2. O povo não tem dinheiro. Então, essa é uma reforma que traz eficiência econômica. O modelo nosso é injusto. Tem município, Paulo, que a renda per capita é de quase R$ 9 mil por pessoa. E tem município que é R$ 30. R$ 30 a renda per capita. É uma coisa assim, não é possível continuar com um modelo desse. E o caminho é o diálogo. Nós queremos que os municípios arrecadem mais, arrecadem melhor e que a economia cresça. Então, esse é o caminho do diálogo para a gente poder avançar. O Paulo tocou na coincidência dos mandatos. Um fato interessante. Quando eu era prefeito, surgiu o boato de que poderia ter prorrogação de mandato.
Meu mandato era de 4 anos. Iria, né, acabar. Aí surgiu um boato. Pode prorrogar de 4 para 6, para coincidir as eleições. Depois teve um outro de 6, para descoincidir as eleições. Então, nós tivemos um prorrogado de 4 para 6, para coincidir, e um outro de 6 para descoincidir. Nessa época, Freixo, eu abro o jornal do Vale do Paraíba, da minha região, principal jornal de São José dos Campos, está lá. Prefeito de Piquete diz que se prorrogar o mandato, ele renuncia, não aceita mandato ilegítimo da ditadura e tal, um discurso forte lá. Aí eu liguei para ele, que nós só tinha 2 partidos naquela época, a Arena, que apoiava o governo, e nós, do Manda Brasa, do MDB, que lutávamos pela democracia. Aí eu liguei para o Zé Armando de Castro Ferreira, meu colega, prefeito de Piquete. Zé Armando, mas quer dizer que se prorrogar você vai renunciar? Não adianta nada, porque não vai ter eleição. Vai assumir o vice. Não vai ter eleição porque você renunciou. Eu falei, não, Geraldo, você acredita em Papai Noel? Não tem prorrogação nenhuma. Isso é coisa de imprensa, coisa de jornal que não tem notícia. E eu estou aí no pedaço. Já dei entrevista para o Vale Paraibano, foi capa do jornal. Já dei entrevista para 2 rádios de São Paulo. Zé Armando está aí no pedaço. 2 meses depois, o ministro César Caus, ministro de Minas e Energia, vai a Pindamonhangaba visitar a Vilares, a siderúrgica, sendo construída, a Vibasa. 10 mil trabalhadores erguendo a siderúrgica. Aí perguntou para mim, prefeito, o senhor está preparado para ficar mais 2 anos? Falei, por quê? Falou, porque vai prorrogar. Fiquei quieto. 3 meses depois, prorrogado o mandato. De 4 para 6 anos. Aí a imprensa foi em cima do Zé Armando, o prefeito de Piquete, que ia renunciar. Aí o Zé Armando falou, olha, eu vou fazer um plebiscito para saber se o povo quer que eu fique ou quer que eu saia. 1 mês depois, nada de plebiscito. A imprensa foi em cima dele. O TRE disse que o meu plebiscito não tem previsão legal. Vou fazer uma consulta popular. Mais 1 mês a imprensa foi em cima dele. Eu reuni os funcionários da prefeitura, do gabinete, fizeram um apelo para eu continuar, né? Mas agora, no fim do ano, o Zé Armando me ligou para dar um abraço de Natal. Eu falei, o Zé Armando, e a renúncia, Zé Armando, nem me fale disso, nem me fale disso. Mas deixar um abraço muito afetivo aqui a cada um de vocês. Não é fácil, né? De outro lado, é o que mais realiza. Eu gosto de tomar um cafezinho. Então, quando vou a Pindamonhangaba, minha cidade natal, vou na padaria tomar um cafezinho. O pessoal para de carro para tirar uma foto, tirar um retrato. Ninguém fala do governador. Eu fui 4 vezes governador. É o prefeito. Dr. Geraldo, o senhor esteve na casa da minha avó, inaugurando o asfalto no bairro do Jardim Resende. Faz 40 anos. As pessoas não esquecem. Essa é uma oportunidade mais maravilhosa. Juscelino Kubitschek dizia que só tinha uma frustração, não ter sido prefeito de sua terra natal, Diamantina. É o governo perto das pessoas, enxerga, né? Enxerga as pessoas. Bom trabalho a vocês. Senhoras e senhores, neste momento agradecemos as palavras do excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E antes de encerrarmos esta cerimônia, queremos citar a presença da secretária executiva Miriam Belchior, neste ato representando o ministro de Estado da Casa Civil, ministro Rui Costa, da secretária executiva do Ministério da Educação, Esolda Sela, representando o ministro de Estado da Educação, ministro Camilo Santana.
Senhoras e senhores, antes de encerrarmos esta cerimônia, queremos ainda ressaltar a presença dos deputados federais que estão chegando na 24ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. O deputado federal Marco Brasil, deputado federal Max Lemos, deputada Coronel Fernanda, deputado Alexandre Guimarães, deputado Beto Pereira, deputado Cezinha de Madureira. Senhoras e senhores, queremos pedir a todos que permaneçam em seus lugares, pois daremos continuidade à nossa cerimônia após esta cerimônia de abertura da 24ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Senhoras e senhores, ao darmos por encerrada esta solenidade, desfazemos a mesa principal, convidando todos os seus componentes da mesa que quiserem acompanhar a programação a tomarem assento neste auditório, nas cadeiras reservadas na primeira fila. Nós queremos, ao mesmo tempo, solicitar a todos que permaneçam em seus lugares para darmos continuidade. Vamos imediatamente passar a palavra ao presidente da CNM, senhor Paulo Zilkowski. Companheiros, vamos permanecer aqui, são aproximadamente 11 horas, mais alguns minutos, que agora nós vamos começar a detalhar até próximo ao meio-dia, questões mais específicas de interesse